Hoje eu vou falar sobre essa tal da teologia da prosperidade, mas antes de atacar especificamente essa ideia, eu quero falar um pouco sobre o cristianismo primitivo. E o que eu quero dizer com isso seriam ali basicamente os 500 anos do cristianismo, antes de existir igrejas bem estabelecidas, antes da Igreja Católica, antes da Bíblia, por exemplo. Por Bíblia eu quero dizer um único livro escrito unificado com toda uma narrativa. Eram apenas assim rolos com escrituras sagradas, com as escrituras que estão na Bíblia, mas elas não eram passadas adiante de forma uniforme, as pessoas não tinham acesso à grande história, e muito da narrativa era apenas verbal, né? Eram as pessoas falando sobre Cristo e como que essa fé se espalha ali no começo, utilizando até mesmo algumas passagens bíblicas, né? Então eu quero também sustentar a ideia de que a figura de Cristo, ela é altamente revolucionária e também beirando o pacifismo, que são duas coisas muito, muito mal vistas no mundo moderno, né? E quando eu digo revolucionário, não há nada de anacronismo revolucionário pelo sentido mais literal mesmo da palavra, né? Tem várias passagens em que ele contradiz a ordem da cultura que ele está inserido, ele critica autoridades na frente de todas as pessoas, ele convive com pessoas que eram consideradas marginalizadas, interage com elas de igual para igual, sem diminuir, sem menosprezar, né? E o lance de ser pacifista, né? Ele várias e várias vezes fala sobre a agressão física como qualquer espécie de mecanismo legítimo, para falar bem a verdade. Então vamos pegar algumas passagens. No último programa, aqui nesse canal, no último vídeo, eu cheguei a falar sobre então uma passagem que ele estava dizendo lá que não pense que eu vim trazer a paz, mas sim a espada. E lá ele dizia que iria causar uma série de atritos, né? Que ia causar brigas entre mães e filhas, pais e filhos, noras e sogras, enfim. E eu expliquei que esse era o contexto judaico que ele estava inserido. Só que, então, para trazer para o mundo moderno, mas com uma analogia bem real, é que na realidade quem seguir ali o que Cristo segue falando vai sofrer resistência até os dias modernos, para falar bem a verdade, porque ali ele deixa bem claro que não serve para me seguir quem ama mais os seus filhos do que a mim. Hoje em dia, no mundo moderno, alguém professando essas palavras seria visto como, sei lá, alguma espécie de fervoroso religioso, alguma coisa do tipo. Até as pessoas que estão me ouvindo aqui e se consideram cristãos, vocês são capazes de falar isso em voz alta e dizer que tu ama Cristo a mais do que a tua mãe, a mais do que teu marido, a mais do que teu filho? Então, assim, não só de professar, mas viver dessa forma. Por que eu estou falando viver dessa forma? Porque, assim, a pregação de Cristo para os seus apóstolos era muito mais agressiva do que dessa relação que ele tinha com as pessoas que ele enxergava como pecadores. Então mostrava que ele não estava querendo punir, ofender, tratar mal as pessoas por elas serem pecadores. Mas de forma alguma ele estava enxergando aquelas pessoas como seguidores. Então, assim, é bem diferente ele tratar as pessoas com respeito e dignidade do que as pessoas os ensinamentos que ele passava para os seguidores dele que queriam realmente alcançar a iluminação que Cristo possuía. E aí naquela passagem ele fala tudo isso. Tu tem que me amar acima de todas as coisas. E ele também diz que quem perseguir interesses não serve para ser seguidor dele. O que é perseguir interesses? É a nossa vida, praticamente tudo que constitui a nossa vida moderna. Então Cristo realmente fala que para segui-lo, tu tem que abnegar de tudo. Ele não é uma analogia, não é um eufemismo. E isso é explicado em várias passagens, quando, por exemplo, ele diz que nenhuma pessoa pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Isso ele está falando a Deus e a Mamon, que Mamon seriam as riquezas, o acúmulo de dinheiro. E isso servia naquela época e era o que incomodava os líderes religiosos da época, porque se esse discurso pega força, como é que eu posso ser um líder religioso e viver bem na riqueza se o cara está dizendo que não é possível ser salvo se tu viver uma vida dessas? Era isso que Cristo estava dizendo. E eu posso até mais uma vez fazer uma analogia para o mundo moderno, para mostrar, por exemplo, no tempo de Cristo não tinha um carro. Mas assim como ele condenava todas as outras posses e propriedades na sua época, e condenava, no sentido que ele dizia para os seus seguidores não terem posses mesmo, imagina um carro, imagina um automóvel, quando ele está falando que tu não pode servir a dois deuses. Se tu tem um carro, tu deve saber o quanto que tu pensa naquele carro. Não só porque tu gosta dele ou porque tu adora ele, que tu acha ele bonito, tu gosta de estar ali dentro, tu tem uma relação afetiva e ele te causa muito problema, muito desgaste, muito estresse, tu gasta muito com ele. Tu pensa muito nesse carro, eu imagino.
De alguma maneira tu pensa nesse carro. Não é possível tu possuir as coisas e não se preocupar com elas. Se tu se preocupa com elas, tu não está vivendo pensando em Cristo e vivendo para Cristo, entende? Então assim, não... Para aqueles que pretendiam seguir a Cristo, ele era bem exigente. E ele falava metáforas que não são assim. As pessoas. Não é uma alegoria muito simbólica. É praticamente a literalidade. Como, por exemplo, aquela história do rico não entrar no reino do céu. Que todas essas passagens, coincidentemente, estão no Evangelho de Mateus, né? Essa história dele saber que vai trazer divisão, porque a pessoa vai ter que amar Cristo a mais do que sua família. Então ele sabia que naquele mundo era um absurdo, porque Cristo estava vivo ainda. Então, tu amar um ser humano vivo, sabe, era o que era considerado uma seita, é o que hoje em dia nós consideramos uma seita, idolatrar pessoas vivas. Isso já era, naquela época, isso já era perturbador para a maioria dos judeus que não estavam indo nessa narrativa cristã, e no mundo moderno ainda vai ser visto. Entende? Uma coisa é admirar Cristo, como eu admiro, mas agora, seguir dessa forma que ele exigia dos seus discípulos, dos seus seguidores mesmo, entende? A pessoa que estava no bar e achando Cristo um cara bacana, que pode ser uma analogia para mim. Eu sou essa figura. Eu tô lá no bar com Cristo e ele tá sendo um cara super legal, ele não tá sendo soberbo, ele não tá sendo arrogante, ele tá usando a sabedoria intelectual dele para interagir e de certo passar ensinamentos morais sim, porque ele considera todos aqueles ali pecadores, mas ele sabe que não vai ser de uma outra, ele não quer fazer de uma outra forma, ele poderia inclusive fazer de várias outras formas, mas ele tá fazendo através do diálogo. Então eu tô mais para essa pessoa do que os apóstolos de Cristo. Para aqueles que querem se dizer seguidores de Cristo, ele exigia muito mais. E essa analogia do camelo, ele fala isso, que tem aquela história. É mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que Cristo está querendo dizer com isso? Ele está sendo literal, no sentido que, tipo assim, tu consegue fazer um camelo atravessar um buraco da agulha? Tu não consegue, né? Tenta. Eu te deixo... Quanto tempo tu precisar, eu deixo tu tentar fazer isso. Então, o que ele está querendo dizer é literal, não é? Tanto é que a reação dos apóstolos ao ouvir aquilo é ficar surpreso. Então, quem pode ser salvo? Só que alguns versículos antes ele tinha dito para o rapaz que queria seguir ele pega tuas coisas, vende elas, me aceita e me segue. Então é uma mensagem super radical, de desapego. E mais uma vez fazendo analogia para o mundo moderno. O que era se desapegar naquela época? A tua casa era o que? Era uma pedra esculpida? Quais eram os teus objetos? Quantas posses tu tinha? Algumas cabeças de animais? Era isso que tu estaria abrindo mão. Claro, se tu fosse um rei, tu estaria abrindo mão de mais coisas, mas dificilmente um rei viraria cristão neste primeiro começo, né? Com Cristo ainda vivo ou assim que ele morreu. Os primeiros cristãos eram pessoas que deviam ter alguma coisa e não queriam deixar para trás. Mas hoje em dia uma pessoa não precisa ser um rei para não querer deixar as coisas para trás. Eu também não quero parar de conviver com a minha cama macia, com o meu computador, com as distrações mundanas que eu adoro e eu idolatro e eu me envolvo e eu admito fazer essa vida. Mas o cristão moderno, eu acho que ele vive muito parecido comigo também. Eu acho que ele também não consegue viver sem as coisas dele. Mas era sobre isso que Cristo estava falando. Por quê? Porque também tem toda aquela ideia de que aceitar Cristo, se converter, aceitar Cristo não é falar da boca para fora que tu aceita Cristo, é viver como se tu acreditasse nisso. E viver como se tu acreditasse nisso, tu não vai estar idolatrando outras coisas. Tu não vai se preocupar com vergonha, com pobreza, com humilhação, com doença, com nada disso. Nada disso te assusta, porque o que te interessa vem depois da morte. Então, assim, isso era bem claro para os discípulos e era bem claro no discurso que Cristo estava falando. Só que o ponto é que ele não estava fazendo isso na marra, impositivamente. Ele não ia me punir por eu estar admitindo aqui que eu não consigo viver essa vida, essa retidão. Ele não ia me castigar por isso. Mas ele, em nenhum momento ele está... Essa história de que ser cristão vai fazer tu ser feliz, vai fazer tu ter sucesso, vai fazer tu ser amado, é distantíssimo. E ele mesmo fala, o desapego. Por quê? Porque ele está falando disso de uma ordem bem pragmática. Ele falou do exemplo de Mamon e eu trouxe para a questão do carro. As coisas que nós somos donos são donos de nós também. As coisas que tu dedica a atenção estão te controlando também. Aquilo que tu pensa, aquilo que tu cuida, aquilo que tu quer ver, aquilo que tu quer ouvir, aquilo que tu quer sentir. Se tu está vivendo para essas coisas de alguma forma, por exemplo, para os nossos próximos trabalhos, para os nossos próprios empregos, para o tempo que tu investe para se profissionalizar, para conseguir riqueza, para ascender financeiramente. Cristo não falava mensagem sobre isso. Cristo não falava sobre tu fortalecer teu corpo para melhorar tua estética e ter sucesso com as pessoas. Cristo não falava sobre tu
se profissionalizar cada vez mais para ser remunerado de uma melhor forma e conquistar as coisas aqui na Terra. E viu que eu tentei colocar essas coisas do mundo moderno até numa ótica boa. Eu não falei sobre uma ótica, tentar falar de vaidade, de cobiça, que também pode ser visto dessa forma. Mas eu nem tentei botar uma roupagem maligna. Eu estou querendo dizer que a mensagem dele não falava sobre essas coisas. Ele nunca se preocupou com o sucesso terreno dele mesmo e muito menos dos seus seguidores. Inclusive a mensagem dele é o contrário disso. Aí, além dessa metáfora essa metáfora do camelo, que deixa bem claro para ele que rico não entra no céu. Então, basicamente, para quem nunca entendeu, a metáfora é essa. É impossível um camelo passar pelo buraco da agulha, é impossível um rico entrar no reino do céu. Só que essa mensagem que é muito brutal, para as pessoas ensinarem isso nas igrejas modernas, querendo vender essa lógica de teologia cristã. Quantas pessoas iam parar para ouvir essa mensagem que eu estou te falando? Quantas pessoas iam ficar escutando até o final uma mensagem que fala de desapego? Quantas? Quantas pessoas iam lotar igrejas ouvindo uma mensagem falando sobre desapego? Essa é uma pergunta muito boa, né? Mas vamos continuar. E daí também tem mais uma passagem que, por exemplo, é aquela... Tem duas metáforas que devo juntar. Metáforas, não sei se dá para chamar de metáfora, não. Acho que são mais ordens bem específicas, para falar a verdade. Uma é do Evangelho de Mateus e outra é do Evangelho de Lucas, que essa outra do Evangelho de Mateus é o lance de arrancar os olhos. É mais uma vez, isso daí ele não está falando para o grande público. Ele está falando para os apóstolos, e ele está dando uma ordem. Se tu não consegue olhar para as pessoas, se tu não consegue olhar para o mundo sem perversão, é melhor tu arrancar o olho, de uma forma que ele realmente pensa nisso. Porque ele acha que o pecado, olhar as coisas do jeito errado, é pior do que tu não ter um olho, entende? Então assim, ele não está te ordenando arranca o teu olho, mas ele está falando bem claramente. Vale mais a pena perder o teu olho, porque se tu está usando como desculpa o fato de tua visão te levar a pecar, viva sem a visão então, é isso que ele está te dizendo. Ou então se consiga viver enxergando as coisas sem usar isso como desculpa. Sem dizer, eu pequei porque eu olhei para tal pessoa, porque eu vi tal coisa me fez cometer tal ato. Mas se vai te levar a pecar, ele ainda fala que vale mais a pena. Entende? Vale mais a pena do que viver em pecado. Mas assim, não é... Ele não chegou lá e arrancou o olho da pessoa. Então, para mostrar que ele era radical, entende? Jesus não defendia coisas assim. Ele não dizia que para seguir ele ia ser fácil, ia ser bom, ia ser tranquilo, ia ser aceito. Ele nunca vendeu essa ideia de glória ainda em vida, né? E daí, no Sermão da Montanha, se não me engano, não tenho certeza se é, mas tem toda aquela história do Evangelho de Lucas, né, que fala sobre dar a outra face. E nessa mesma passagem ele fala que, além do lance de se te baterem no rosto da outra face, ele diz que se te tomarem a capa, não evitem que te tome a túnica. Isso é uma mensagem claramente pacifista. E vocês podem não gostar. Eu mesmo tenho uma relação ambígua com o pacifista, porque eu sou, mas eu não gosto de ser assim, e não sei, justamente porque as pessoas detestam, as pessoas odeiam o pacifista. E Jesus o era, entende? Então assim, tu que tá me ouvindo, talvez tu se diga cristão, talvez tu tenha pensamentos que seja pró-autodefesa. E eu não tô dizendo, nem tô julgando tu achar que é certo se defender, agredir quem tentou te roubar, matar quem tentou te roubar. Eu não tô julgando, mas a fala de Cristo deixa bem claro a visão dele sobre esse assunto. É uma visão de não violência, e ele acreditava nisso. Ele acreditava nessa coisa do amor para superar a agressão. E tu pode achar isso idiota, ou tu pode achar que não funciona, tu pode considerar ingenuidade, mas era essa a mensagem que ele estava passando, sabe? Na mesma frase ele diz isso: se alguém te bater, dá o outro rosto. O que ele está querendo dizer? É literalmente melhor continuar apanhando do que revidar. É isso que ele está falando. Tu pode achar idiota, tu pode achar estúpido, não, se alguém bater em mim eu quebro a cara. Não tem problema nenhum, eu não estou real, eu não estou te julgando. E eu nem acho que Cristo estaria te julgando, mas ele está te falando como é. Tu pode dizer que não concorda com ele, dizer, não, aí Cristo viajou, beleza. E eu, sabe, tu pode ter esse raciocínio, esse argumento. E na mesma frase ele fala, se alguém lhe roubar a capa, não evitem que ele lhe leve a túnica. É mais ou menos, mais uma vez, a analogia para o mundo moderno. Se alguém te levar o celular, se o cara quiser levar a carteira também, nem faz nada. E tu pode achar capaz, que loucura, que absurdo, eu não faria isso, mas para começar, não dá para dizer que eu estou deturpando o texto, eu estou te falando literalmente o que está escrito e qualquer pessoa pode ler. E tu pode não gostar, e tu pode, assim como na época não gostaram também, entendeu? Não é difícil entender porque Cristo não foi popular, essas coisas não te fazem querer concordar, não te fazem querer viver que nem esse cara, ao contrário do que algumas pessoas fazem parecer. É difícil, entende? É difícil, mas agora, é o que ele fala.
É o que ele fala. Então, assim, é pacifista, sim. Tem outra passagem também, uma que corrobora mais essa narrativa, que é para mostrar que Cristo, ele era revolucionário na questão moral, religiosa, ele se revoltava com as coisas, ele via gente tirando proveito dos mais fracos, ele via gente usando a religião para se beneficiar, pagar riqueza, e isso revoltava ele. Então ele não era omisso da luta política e da luta social, ele estava participando. No próprio texto é isso que a gente vê. Mas agora também é perceptível a noção dele, claro, da não violência como arma. Entende? A não violência como arma. Ele estava fazendo conscientemente. Tem outra passagem também, que, se eu não me engano, é Pedro que corta a orelha de um soldado romano que tinha... Não sei o que ele tinha... Ele faz alguma coisa mais agressiva com Jesus e o Pedro fica enfurecido e corta a orelha do cara com um golpe de espada. E a primeira coisa que Cristo faz é repreender Pedro. E ele fala que, tipo, qualquer pessoa que machucar alguém pela espada está fadada a ser ferido pela espada. Isso daí também. E o que ele está falando? É uma realidade sociológica do fenômeno da violência. Que, mais uma vez, tu pode achar que eu tô... René, o que tu tá querendo inventar? Não, olha. Quando alguém sofre violência e usa isso como desculpa para gerar violência, o ciclo se repete. É isso que Cristo acreditava ou ele entendia. Daí depende. Se tu quiser dizer que ele entendia, ele entendia. Mas se tu quiser dizer ele acreditava, então ele acreditava nisso. Mas o que ele estava querendo dizer para o Pedro? Se ele ataca o cidadão romano por aquilo lá, o cidadão romano vai golpear ele ou outro judeu, outro cristão, por usar aquilo lá como razão, como para legitimar, entende? A violência gera violência. É isso que essa frase está dizendo e é isso que o comportamento de Cristo sempre teve. E o fato dele ter negado, assumir o poder da região ali na marra, de uma forma belicosa, fez com que as pessoas muitos judeus não aceitassem ele como salvador, por causa disso, entende? Por ele ser pacifista. E pacifista não quer dizer não mudar o mundo, ele queria mudar o mundo, mas sem ser através da violência. Entende? Se é um ideal romântico, ou uma convicção espiritual, ou uma realização sociológica pragmática avançada de que não tem como vencer a violência, perpetuando violência, aí eu deixo cada um dizer como é que é. Mas essa era a visão dele. Ele não endossava uma outra ordem, até porque se ele endossasse, ele poderia ter feito. Se ele quisesse regimentar poder, ele poderia ter feito. Se ele quisesse ter feito um exército para se levantar contra os romanos, ele poderia ter feito. Mas não foi o intuito dele. Então, assim, tudo isso para falar dessa figura de Cristo, também posso falar, nem falei ainda, surgimento da primeira igreja, né? Bom, basicamente, então, a primeira igreja está descrita até mesmo na Bíblia, e eu não sabia que até na Bíblia sustenta ideias muito radicais, inclusive até coisas que depois eu vou fazer, depois que eu explicar como que está escrito, eu vou poder sustentar a relação com outros movimentos históricos muito posteriores, sem parecer nem que eu estou forçando, mas basicamente na Bíblia, no livro de Atos, descreve a primeira igreja, e a primeira igreja que surge ainda lá em Jerusalém, coexistindo com os judeus, seguia esses princípios. Eles transformaram essa ideia do abandono das propriedades e das posses num estilo de vida que todos aqueles que criam em Cristo tinham que viver. Dizem até que quando essa decisão foi tomada, 3.000 judeus, de forma mágica, espiritual, foram influenciados por Cristo a se unir. Então, assim, eles não eram mais donos das suas casas, tudo pertencia aos apóstolos, as suas riquezas pertenciam aos apóstolos, e tudo era dado e distribuído de acordo com necessidade. Então, assim, isso está na Bíblia, literalmente está descrito com palavras bem específicas que não dá para interpretar de outra forma. Então, assim, não é chocante que eu, por exemplo, quando eu li isso, e depois eu descobri que existia o tal de socialismo cristão, então, realmente é bizarro que não tenha muito mais gente falando disso, porque tá ali, olha... Está escrito na Bíblia algo que Marx depois revestiu de uma roupagem intelectualizada e ateia, né? Porque o comunismo é ateu. E ali tem um princípio de todos ter que ter em Cristo. É imprescindível. Porque é unicamente coisa que sustenta. Mas ali diz justamente as pessoas viram uma unidade. Entende? Não tem mais essa coisa tipo... Porque é o que a vivência em Cristo sugere. Se tu vai viver em Cristo, tu não precisa mais nem se preocupar em trabalhar, no sentido funcional, precisa de sustento. Não, tu não precisa se preocupar em ascender financeiramente, tu não precisa se preocupar, só tem que sobreviver. Então, muitos deles trabalhavam para conseguir sustento, entende? Mas era para conseguir sustento, não era para ser rico, para ter uma carreira, para ter um automóvel. As casas eram usadas para todo mundo morar, então, tipo, acabou a pobreza também, acabou as necessidades daquele grupo cristão, porque a lógica era, ninguém vai passar necessidade. Os recursos materiais eram vistos como meios de acabar com as necessidades das pessoas, única e exclusivamente, porque
o propósito da vida era adorar Cristo, viver para Cristo, amar a Cristo, congregar o nome de Cristo. Era esse o propósito. E daí também, ali mesmo tem uma história de gente que foi punida, agora vamos esquecer de novo o nome. O nome da mulher era Safira, é fácil de lembrar, mas era um casal de cristãos desse primeiro começo, e quando eu digo primeiro começo deve ser, sei lá, os primeiros 10, 20 anos depois da morte de Cristo, entendeu? Cristo morreu, sei lá, teoricamente no ano 33 da Era Comum, então isso era década de 40, 50, então quase ninguém era cristão. Mas com essa história da conversão em massa lá no começo, no mínimo 3 mil e poucas pessoas. Mas quantas pessoas eram cristãos assim que Cristo morreu? Assim que as pessoas viram Cristo morrer ali, um monte de gente que estava acreditando no movimento dele desistiu, outros voltaram a acreditar porque vieram falar que ele voltou à vida, entende? Mas devem ter sido, sei lá, algumas dezenas, centenas, mas nessa história da própria Bíblia mesmo, já diz que começou aos milhares. Então eles pegaram todas essas casas, tudo que as pessoas eram dono ali, animais, tudo, foi utilizado para o sustento, entendeu? Muitas propriedades que não precisavam, eram propriedades excedentes, foram vendidas para utilizar para o sustento da comunidade. Daqueles que criam, porque era isso fundamental. Então, o ponto que eu ia dizer é que teve esse casal que até que foi punido, que eles venderam uma propriedade e guardaram uma parte. E eventualmente, quando descobriram isso, eles até foram mortos. Aí diz que o problema não foi ter guardado a parte, mas o pacto deles envolve isso. Nós não temos posse, nós servimos a Cristo. Se tu guardou dinheiro, tu não serve a Cristo, não tanto quanto os outros. E ainda por cima tu ocultou, então eles foram descobertos, eles não confessaram, entendeu? Então a mentira e querer ser tratado como um humilde, sem o selo, alguém que estava guardando dinheiro com qualquer razão que seja, eles executaram essa pessoa, entende? Então, esse é o nascimento do cristianismo, é assim a cerne dele. Ele vem ligado a assim, a gente realmente renunciar à vida terrena em prol da adoração de Cristo. Porque deixa bem claro que nada disso aqui realmente é tão importante. É a mensagem que o próprio Cristo quis passar. Por que ele nasceu pobre, viveu pobre e não virou rei, embora pudesse ter sido, teoricamente, como muitas pessoas dizem, não se vestia diferente? Por que ele não quis parecer diferente se ele poderia, hein? Então mostra que tipo, ele não tinha problema nenhum em ser humilde, em parecer mundano, em parecer regular. Sabe? Ele realmente contrariava essas ordens sociais do mundo que ele viveu. Então assim, se esse é o nascimento da dita igreja primitiva, se esses são os fundamentos, por que parou de ser assim? Porque foi expandindo. Porque tinha essa noção de expansão, eles queriam converter novas pessoas. E conforme eles foram convertendo e foram sendo expulsos da terra deles também, chegando em novos lugares, convertendo aquilo que era chamado de gentios, que gentios afinal são os não-judeus. Conforme isso foi acontecendo, se tornou meio que impossível, impraticável a noção de muitas pessoas todos os cristãos viverem no mesmo lugar, entende? Aí começou a ter essa ideia de doação espontânea e livre para ser doado entre o pobre. Porque a ideia era nenhum cristão precisa de excedente. Então qualquer espécie de excedente que tu doava para certas pessoas que iam fazer esse tráfico, sabe? Parece que até o Paulo fez esse tipo de coisa, de pegar essas doações e levar para outras comunidades mais pobres, para ajudar todos os cristãos a enriquecer, a prosperar. Essa era a visão, tipo, combate à pobreza através do cristianismo, digamos assim. E não, dá para perceber, quanto mais isso cresce, é mais difícil essa primeira intenção perseverar, e é mais fácil também uma espécie de corrupção, alguma espécie de desvio de dinheiro, quando chegar na mão de certa pessoa, em vez de parar no lugar onde deveria, porque isso tudo, como eu falei, é o cristianismo primitivo. E ele continua nesse caráter de cristianismo primitivo até sabe-se lá quando, entendeu? E eu também não vou dizer quando que as instituições cristãs começaram a ser corruptas ou algo do tipo, mas a gente consegue perceber, conforme isso vai aumentando o tamanho, quem sabe até mesmo o próprio desafio do comunismo, né? Pequenas comunidades autossuficientes é uma questão, mas quando tu leva isso para uma escala regional já, não vou nem falar global, mas regional, quando já está englobando várias cidades, tudo muda porque as necessidades, a natureza dos grupos sociais começa a ficar muito mais difícil, e manter todo mundo saciado é bem diferente. Então essa comunidade tinha essa vantagem, todo mundo era cristão, então era isso que norteava, porque ninguém ia conseguir manter essa unidade se não tivesse algo que mantinha ali, entendeu? Todo mundo falava nas passagens que a diferença de caráter, gosto pessoal, era insignificante, entendeu? Então a única coisa que importava era crer em Cristo e viver mostrando isso. E uma das formas de viver mostrando isso era não ter posse. Deve dizer que eu entendo como isso acontece, entendeu? Eu consigo entender. Então mesmo que eu não seja asceta, que a seta é uma visão bem radical de sequer se relacionar com as pessoas, assim, por causa que
o mundo te leva aos vícios, o mundo te leva ao pecado, digamos assim, entendeu? Se essas coisas são pecado, gula, avaria, sabe, ira, é o mundo que te leva a ter esses sentimentos, né? Estar se relacionando, envolvido em muitas questões diferentes, isso nos leva. Então, se limitar de relações e certas coisas ajuda muito. Então, não ter posses, não ter propriedades, não se preocupar com o sucesso financeiro, evidentemente te ajuda a não alimentar certos desses pecados diante de ti, e principalmente a questão de não se distanciar de Cristo, sabe? Então, tudo isso que eu usei para preparar a ideia, para solidificar. Eu sempre, antes de saber de tudo isso, até o aval bíblico, até o aval de Cristo para falar essas coisas que eu vou falar agora, sempre me pareceu perturbador essa noção de vender uma ideia de prosperidade terrena, de lucro, de dinheiro, sabe? Como que é possível a pessoa que está fazendo não perceber que ela está instrumentalizando, sabe? Como que é possível uma pessoa supostamente estar falando em nome de Cristo com roupas que mostram riqueza, prosperidade financeira, camisas de marca, e toda uma questão de roupa social também, terno, né? Relógios, mostra pessoas ligadas a igrejas que parecem por aí que suas esposas usando bolsas de marcas que estão na casa das dezenas de milhares de reais, roupas de grife. Então, assim, como que essa roupagem que começa a surgir no século XX, né? Toda essa noção de teologia da prosperidade. Então, ser rico, ostentar riqueza não é pecado, de acordo com a teologia da prosperidade. Ter um carrão, ter uma roupa linda, sei lá, ter helicóptero, sabe? Ostentar é viver como uma celebridade, não há nada de feio nisso. É uma lógica dessa teologia da prosperidade. E não há, assim, nas palavras de Cristo não há sustentação nisso, sabe? Eu realmente acredito que se as pessoas lessem os textos que eles dizem seguir, eu acho que eles iam se atentar a isso. Eu acho bem difícil a pessoa ter lido a Bíblia e cair nesse conto. Mas para as pessoas que nunca lerem, que só ficam ouvindo a opinião dos outros, e o que as pessoas querem, assim, de um ponto de vista assim, talvez muito filosófico, ela queira ser cristã. Mas o que ela realmente quer é a prosperidade. Então, se os líderes cristãos fossem sinceros que a ideia de ser cristão nada tem a ver com ser feliz, com ser aceito, e mais do que isso, se fosse ser cristão do jeito que Cristo estava exigindo, entendeu? Eu nem acho que as pessoas modernas têm que ser tão radicais assim para se dizerem cristãos, né? Mas assim, no mínimo, cara, sacrifício tem que ter, na minha opinião, sabe? Na minha opinião, porque assim, como é que tu vai se sentir membro de uma religião se não há sacrifícios? Se não há assim, quanto tempo tu sacrifica para adoração a Cristo, para rezar, para viver a tua religião, em prol de quanto tu gasta para as outras questões? Se o resto do mundo te distrai mais, seja porque tu quer ter um corpo mais bacana, porque tu quer se desenvolver intelectualmente, se tu quer fazer uma faculdade, que tu quer prosperar financeiramente, se tu quer ter um carro, se tu quer se divertir. E olha, eu não estou fazendo juízo de nenhuma dessas coisas, entende? Eu não estou achando errado nenhuma das pessoas perseguir isso. Mas é para entender que, tipo assim, olha, vender essa ideia de que tu pode chegar numa igreja com um carrão, entrar lá dentro, erguer as mãos, depois de ter usado um perfume caríssimo, cara, isso daí é distantíssimo do que está nas escrituras, que essas pessoas dizem de admirar e dizer que são sagradas. E nas palavras do próprio guia e salvador deles, sabe? Então, assim, eu sempre enxerguei com muito maus olhos essa história de teologia da prosperidade, sempre achei horrível, nunca entendi como é que as pessoas podiam enriquecer e prosperar utilizando a fé como artifício, entendeu? Não faz o menor sentido, dentro do próprio contexto bíblico. Quando tu vê como a igreja nasce, tu vê que não faz sentido. Quando tu vê o que Cristo fala, tu vê que não faz sentido. Então, assim, se existem pecados no mundo, esses são alguns dos maiores, sabe? E pode ter certeza que realmente, olha, se tem uma coisa que eu não acredito no paraíso cristão bíblico, mas se ele existe, ele funciona do jeito que Cristo está sugerindo. E não é sobre tu falar da boca para fora que ama Cristo. É sobre tu viver como se tu acreditasse. E alguém que está ganhando dinheiro, utilizando a fé das pessoas, se beneficiando, comprando carro, viajando, ostentando riqueza, em nome de Jesus Cristo, de Deus, da Bíblia, essa pessoa não vai ser salva, independentemente de quantas vezes ela diga estar louvando. E eu sei que essa minha opinião é muito impopular, e as pessoas vão dizer o que esse cara está se metendo, mas assim, eu sempre senti isso, e conforme eu mais leio a Bíblia, mais entendo o contexto dela e as mensagens, é mais fácil ainda ver
que isso está completamente errado, que isso é pecado e não vai haver arrependimento, porque arrependimento é mostrado em vida com atitudes. Aí eu estou dando a minha opinião. Como eu disse, a minha opinião é baseada também no que o próprio Cristo disse, entendeu? Porque Cristo nunca falou que aquelas pessoas que ele estava interagindo com dignidade eram seus seguidores. Nunca foi isso. Os seguidores eram aqueles poucos que andavam ali e queriam entender como que poderiam ser mais como Cristo e etc e tal. Já que criam que ele era Deus encarnado. E Cristo dizia para eles. E dizia para eles, as coisas que ele dizia eram pesadas. Não era fácil, não. Então, assim, eu admito que eu não consigo fazer. Eu admito que eu não vou amar Cristo acima da minha mulher, da minha mãe, dos meus amigos, do meu pai, dos meus futuros filhos. Eu não vou olhar na cara deles e falar isso. Mas, assim, eu não vou dizer que todo cristão deveria, mas na teoria sim, não deveria ser uma coisa, não deveria ser um tabu, porque ele expressamente dita isso, e ele sabia a dissidência que isso ia causar, né? Ele sabia a dissidência que isso ia causar, mas no mínimo tem que ter alguma espécie de sacrifício sim. Você olha, se tu dedica mais tempo da tua vida para outra questão, além do teu suposto Deus adorado, Salvador, então tu deveria pensar no teu Deus. Mais uma vez, usando a própria Bíblia. Tá na hora de encerrar o vídeo quando eu começo a errar as palavras. Mais uma vez, usando a própria Bíblia como argumento, Cristo mesmo diz que tu não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Então, se tu gosta muito tempo com a noção de riqueza, prosperidade, enfim, e eu não estou dizendo que é fácil isso no mundo moderno, entendeu? Mas é para ver que Cristo nunca sugeriu algo fácil. Cristo nunca disse que para seguir os passos dele, ser um dos seus discípulos ia ser fácil. Então eu prefiro ser uma pessoa que... Eu admiro Cristo, entende? Mas eu não me considero seguidor dele, porque para ser seguidor dele, tem que fazer coisa muito pesada. Mas mesmo sem ser seguidor dele, eu me sinto tranquilo e confortável para criticar essas pessoas que se dizem seguir a Cristo, falam do nome dele toda hora, falam da Bíblia toda hora e tem esses comportamentos. Porque eu sei o trabalho que dá seguir Cristo. É trabalhoso. Então, assim, inclusive para mim, eu vou até terminar com um bagulho meio polêmico, mas eu nem tenho certeza se era o certo também, tá ligado? Nem tenho certeza se as pessoas que acreditaram na narrativa dele. Mas eu tô admitindo a complexidade que é. Agora, essas pessoas que querem galgar na popularidade de Cristo, mas eles sabem que é difícil manter as pessoas na igreja. É difícil manter as pessoas na igreja tratando com a seriedade que é estar ali dentro. Então o que se tornou? Se tornou esse momento que tu promete riqueza, felicidade, sucesso financeiro, e para isso não ser feio em ti mesmo. Tu cria uma narrativa, olha, eu sou rico por isso, por aquilo. E daí tu também cria essa dicotomia de que quem está doente, quem está pobre, quem está sofrendo é porque não acredita o suficiente. E assim, ó, na Bíblia isso não está dizendo nem um pouco. Vários daqueles que acreditavam sofreram e morreram por isso. Então assim, para mim isso sempre foi uma coisa nojenta, sempre achei podre. E quanto mais eu entendo dessa questão, olha, eu digo para vocês, esses daí estão muito mais errados do que eu, estão muito mais pecados do que eu, vão pagar muito mais caro do que eu quando chegar ao justo de contas, porque eu acredito em ajuste de contas, divino, espiritual. Não é o mesmo bíblico, mas eu sei que eu vou pagar. Eu sei que por muitos erros que eu cometi, e talvez não sejam os erros que Jesus diz, não sejam os erros bíblicos, mas eu vou pagar por cada erro que eu fiz, cada má escolha que eu fiz. Eu vou com certeza. Mas agora, essas pessoas, cara, essas pessoas vão pagar muito mais porque o que elas estão fazendo, como eu disse, é por atitude. Talvez até o cara que faça isso, ele acha que acredita em Jesus. Mas acreditar que acredita em Jesus e utilizar Jesus para enriquecer em cima dos outros é o que está dizendo naquela passagem. Ele está servindo a outro Deus. Então quem usa a Bíblia ou qualquer outra religião no sentido assim de para enriquecer, entendeu? Enriquecer. Então vocês vão até pensar sobre o que essa palavra quer dizer. Quem usa religiões, essas coisas, para enriquecer, eles vão ter que, tipo assim, quem deu vai poder tirar também, sabe? Quem deu essas coisas vai poder tirar. Tenha sido Deus ou tenha sido qualquer outra força. Quem deu o que essas pessoas estão tendo na vida, quando eles estiverem mortos, vai poder ser tirado deles. E com certeza quem está utilizando isso para se beneficiar, para enriquecer, para manipular os outros. Então assim, ó, eu desprezo toda e qualquer teologia da prosperidade, eu acho um absurdo, gente, qualquer espécie de líder religioso, pastor, ou até outras denominações, não importa. Gente que fica com esse tipo de estratégia e alegando que tu vai ser mais feliz se tu seguir a religião, não é assim que funciona, não foi assim que ela se vendeu, não foi essa a mensagem de Cristo. E assim,
É simplesmente, assim, realmente repugnante esse tipo de comportamento. Então, assim, eu não tive problema de soar moralista aqui no final, porque eu sempre me senti assim, e quanto mais eu entendo, mais razões eu vejo para sentir assim, tá ligado? Não tem que ser complacente, não tem que aceitar, não tem que dizer, uma forma legítima, não é forma legítima. Enganar os outros, sabe? Não é forma legítima. Manipular os outros, prometer aquilo que não está escrito em lugar nenhum, só para conseguir ter alguma espécie de ganho. Enquanto tem gente que nunca sai da pobreza, e esses caras que enriqueceram não é por causa da fé deles, é por causa da manipulação emocional, entendeu? Então eles estão enriquecendo sim, através de suas palavras, mas não é por causa da droga da fé deles. Da mesma forma que as pessoas que estão na merda não estão na merda só por causa por terem fé, porque não é essa questão que faz tu enriquecer. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal. E quem viu no TikTok, passa a me seguir e deixa um like também. Valeu!